Começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv e também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu telefone que tem iOS ou Android. Vai lá na loja de aplicativos, digita Boas Novas, vai achar o primeiro aplicativo, baixa. Você pode assistir essa programação ao vivo e também os últimos episódios do Antenados na Geral. Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade, às vezes, de nos desvencilharmos de coisas, de pecados, de pensamentos que são contrários àquilo que Deus fala. O apóstolo Paulo falou uma vez, Romanos 7,19, você pode acompanhar na sua Bíblia, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim, eu continuo fazendo. Às vezes a gente prega duro, tem coisa, algumas pessoas têm algumas recaídas, tem talvez tendências a algum tipo de pecado, a gente às vezes luta com uma coisa há anos e às vezes, enfim, por algum tempo a gente para de fazer um ato ou alguma coisa e depois a gente cai de novo. Será que é difícil essa luta contra o pecado, essa luta de, olha, eu desejo fazer coisas boas, mas não consigo, e aquilo que eu nunca desejo fazer, que eu acho horrível, esse pecado sim eu acabo fazendo. Isso o apóstolo Paulo também falando, abrindo seu livro. Será que a gente hoje também é assim? A gente coloca no nosso Facebook, nasci já tal, formado e não sei o quê, e a gente coloca os nossos erros no nosso perfil. A gente tem uma sociedade hoje que só busca postar ou mostrar o lado bom. E o lado ruim? Será que a gente tem como conhecer melhor uma pessoa pelo que ela faz de errado, o que ela faz de certo? Eita Deus! Vamos falar sobre tudo isso hoje aqui no Antenados na Geral com ele, que é evangelista da Assembleia de Deus em Marechal Hermes. Estou falando do evangelista Paulo Teixeira. Paulo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço o convite, mais uma vez estar aqui juntamente com o nosso amado André Câmara e os demais debatedores. Quero também mandar um abraço para o meu irmão, pastor Rubens Teixeira, que certamente está nos assistindo pela internet. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade, também presidente do Conselho Regional Interdenominacional de Ministros, pastor Eduardo Cândido. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, pastor André. Boa tarde a todos os amados telespectadores da Rede Boas Novas. É sempre bom voltar a essa casa, ainda mais hoje aqui do lado do meu amigo de infância, estudou todo o ginásio comigo, o pastor Leonardo, meu amigo querido, né? E também conhecendo hoje o evangelista Paulo, né? A qual já participei 2 vezes com seu irmão aqui do debate e que certamente vou sugar um pouco da sabedoria, porque isso está no DNA da família. Então é um prazer imenso voltar a essa casa. Pastor Eduardo, bem-vindo. Também recebo ele, que é pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Piedade, ele líder do Ministério de Missão Integral e pós-graduado em Gestão Empresarial. Já esteve em outras ocasiões conosco aqui no Antenados. Pastor Leonardo Souto, pastor, bem-vindo ao Antenados. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a todos os telespectadores também da Rede Boas Novas. É um prazer estar mais uma vez neste lugar aqui e também aproveitando, agradecendo a maneira tão lisonjeosa, né, que o Eduardo tem me tratado. Isso é uma amizade antiga realmente. Estávamos juntos na escola e estamos aqui para poder, pela graça de Deus, abençoar a vida daqueles que estão do outro lado da telinha, né? E eu espero também, conhecendo agora o meu irmão, absorver um pouco dessa sabedoria dele. Todos nós, rapaz, todos nós aqui. Sejam bem-vindos também, pastores. Olha, você já pode participar conosco. Durante o programa, vamos colocar na tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral de hoje. Querendo ou não, resumindo talvez tudo isso do nosso tema, o que nós vamos falar um pouco aqui é a briga diária, constante, que não tem fim, claro, até Jesus voltar, do homem contra o pecado, contra a sua carne, contra os seus desejos. Aqui tem Paulo falando isso e, enfim, mais uma vez falando, olha, o bem que eu desejo fazer, eu não faço, e o mal que eu nunca queria fazer, esse sim eu continuo fazendo. São talvez de vícios, talvez de atitudes, de coisas que você tenta com o tempo consertar, melhorar e às vezes acaba se tornando explícito para as pessoas, e ele deixa bem claro, isso é uma briga constante. Até eu, enfim, nós lemos e uau, Paulo, o grande homem de Deus, ele deixa bem claro, olha, isso aqui não existe super-homem, a gente falou isso aqui antes, a briga do homem contra o pecado, contra a carne, contra os seus desejos, é algo que só vai acabar com o nosso Senhor Jesus voltar. E eu começo iniciando, como vocês imaginam que uma pessoa deve, talvez esteja sofrendo esse momento também de Paulo, talvez aqui estaria numa luta maior por escrever isso, estava sofrendo talvez uma luta maior contra a sua carne, se é de fato isso que o texto diz e como se desvencilhar às vezes dessa luta. Tem pessoas que se libertaram, mas existem pessoas que nos assistem hoje no Antenados que têm vícios, que têm algumas atitudes que eu imagino que estão buscando
de Deus, uma palavra de Deus, me ajuda, eu não consigo, talvez com as minhas próprias forças, ou deixar de largar o cigarro, ou algum vício, alguma atitude, ou do palavreado, porque fala às vezes palavrão, e vive numa rotina. Como é que uma pessoa se desvencilha de um desejo da carne? Olha só, André, eu amo a Bíblia porque a Bíblia, ela não esconde nada. Vamos dizer que biografias, muitas das vezes, esconde-se os defeitos do biografado. Mas a Bíblia não. A Bíblia, ao mesmo tempo que mostra as virtudes dos homens de Deus, mostra os defeitos. Você vê um exemplo? Abraão mentiu por causa de Sara. Noé, depois que sai da arca, se embebeda e fez o que fez. A gente pode falar de Saul. Poderia deixar de fora mesmo, né? Pra gente ter uma boa imagem de Noé, né? Não, na realidade, é verdade. Noé ou não é, né? Não vamos deixar essa polêmica aí, porque eu já postei tanto no Face isso. Eita Deus, vamos falar. O pessoal tá falando... Deixa pra lá. Do filme, depois a gente bate no filme. Na realidade, eu costumo dizer nas minhas conversas bíblicas que eu só conheço na Bíblia 2 homens que eu não consigo encontrar um defeito lendo a Bíblia. Esses 2, um é Oconcur, Jesus, e o outro é o profeta Eliseu. Não consigo encontrar defeito naquele homem. O homem era tão bom, que até depois de morto, quando o cabra caiu em cima do corpo dele, o cabra ressuscitou por causa do poder que estava naquele homem. Então a Bíblia, por ser um livro verdadeiro, ele mostra, querido, preste atenção, que o homem, por si só, ele tem limitações, tem defeitos. Eclesiastes 7:20 fala sobre isso. Que não há um homem justo sequer que faça o bem e nunca peque. Salomão fala sobre isso, que é outro também que era tão bom, mas no final da vida teve uma recaída. Eu estava conversando com o pastor Leonardo no carro sobre Davi, não é? Davi teve todas as qualificações necessárias de um homem de Deus, só que ele caiu e caiu feio. Mas sabe qual foi a diferença de Davi? Talvez a gente comece aí, André, a dar algumas dicas para os telespectadores. Eu estava dizendo para o pastor Leonardo no carro. Quase a metade dos salmos de Davi ele usa para pedir perdão, para se lamentar, para dizer: Senhor, eu não mereço, Senhor, eu preciso da sua misericórdia, os inimigos me espreitam, e aí, etc, etc, etc. Talvez uma boa dica é você realmente se colocar diante de Deus, é você se humilhar, é você se quebrantar, é você desabafar, porque ele no Salmo 32 diz que enquanto me calei, envelheceram-se os meus ossos, e a minha vida se tornou em sequidão de estio. Então confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, e alcancei do Senhor a devida benevolência. Então eu estou falando, gente, de heróis da fé, de homens que são autênticas histórias vivas, de lições para nós, mas que tinham as suas limitações, mas que procuravam em Deus a misericórdia, o perdão, o renovo, para que possam seguir em frente. Então, querido, o segredo, né, é você realmente buscar no Senhor esse perdão, buscar no Senhor esse revestimento, porque a Bíblia fala em Efésios 6, a partir do verso 10, sobre as armaduras espirituais. E isso é muito importante. Capacete da salvação, escudo da fé, coraça da justiça, sandália da preparação do evangelho da paz, não é isso? E ele complementa dizendo lá: para que possais resistir firmes nos dias maus. Então todos nós temos os nossos dias maus. Agora, se nós fizermos como Paulo fala, nos embriagar do Espírito, pode ter certeza que a tua tendência de se inclinar para o mal vai ser bem menor. E aproveitando um gancho aí na palavra do pastor, eu entendo que uma das primeiras atitudes que a pessoa deve tomar é reconhecer a sua fragilidade, é reconhecer a sua fraqueza, reconhecer que ele está refém daquele mal, daquela fragilidade, daquele pecado, e sem a ajuda de Deus, de forma alguma, ele conseguirá vencer. Eu posso até... eu entendo que quando o apóstolo Paulo ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal já está presente, ele nos quer dizer que no seu coração, o bem, a vontade de fazer e de agradar a Deus estava presente, mas quando a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, ele estava mostrando que em determinado momento a carne estava vencendo, ele estava sendo subjugado pela carne.
E naquele momento jamais ele conseguiria levantar e se mostrar: Senhor, eu mais uma vez pequei, tropecei, caí, tem misericórdia de mim. E por diversas vezes a gente percebe o apóstolo Paulo mostrando lá no livro de Romanos, no capítulo 7, ele demonstrando isso. E quando ele fala lá no livro de Gálatas também, que ele vem falando sobre o eu, sobre a carne, mostrando ali a sua fraqueza, mostrando que o eu, ele se referia não ao eu presente, mas ao eu lá de Saulo, do eu do homem carnal, e que agora estava se referindo à sua vida espiritual. Ele estava mostrando ali que existe um embate constante entre o ser humano, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, que tem a certeza da sua salvação, mas que a sua carne vive constantemente militando, brigando contra o espírito. E o homem, nós, lavados, remidos com o sangue do Cordeiro, a gente fica ali no meio termo. Se eu der vazão para o espírito, a minha carne é sufocada. E aí eu glorifico e exalto a Deus através dos frutos da carne, dos frutos do espírito. Eu glorifico o nome do Senhor e ele vai se alegrar comigo. Portanto, se eu der mais vazão à carne, aos frutos da carne, a tudo aquilo que a carne me oferece, automaticamente eu vou estar o quê? Extinguindo o Espírito Santo, vou estar me enfraquecendo e a carne vai estar o quê? Se sobrepondo a mim. Então é uma batalha constante, é por esta razão, inclusive o apóstolo Paulo, ele foi humilde em dizer isso, bem diferente daquele jovem que chegou para Jesus e falou: mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Bom é vosso Pai que está no céu. Conheces os mandamentos? Sim, conheço, desde a minha adolescência. Ou seja, um jovem que estava se mostrando puro, íntegro, e Jesus conhecia a fragilidade dele. Como o amado acabou de dizer, na Bíblia não tem super-heróis. Todos eles pecaram, tiveram fragilidades, caíram, mas obtiveram a misericórdia e a graça de Deus. É o que Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E aí o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma coisa interessante que a gente começou a falar e aí ficou como dica: primeiro, você de fato reconhecer que é erro. Hoje nós temos uma tendência muito, eu acho até muito feia e vexatória, talvez da minha geração, que eu sempre falo, talvez uma palavra que eu tenho inventado, mas é transferência de culpabilidade. Quando acontece alguma coisa errada, mesmo pelos nossos atos, a gente, não, mas não é bem assim, a culpa não foi bem minha, porque essa situação me fez... E a gente às vezes transfere, na nossa oração a gente fala isso para Deus: Deus, me ajuda, porque aconteceu algo, mas não foi bem a minha culpa, porque sabe, aquela moça veio daquele jeito, eu não... a gente quer transferir a culpa para o diabo, para alguém, até para Deus às vezes. Desde o Éden. Exato, não, e aí, foi a mulher que tu me deu, Isso então a gente vai falar um aí pouco a sobre mulher isso. foi disso, foi Satanás. E aí, a culpa de quem? Como é que é esse negócio? Está na carne e a gente joga. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. E claro, sobre outras dicas, como o próprio pastor falou aqui sobre a armadura de Deus, que é talvez o início para a gente lutar nos dias maus. Porém, existem coisas práticas, que claro, a armadura de Deus, quando a gente fala disso, ela fala de coisas práticas, de fato, no nosso dia a dia de vida cristã. Mas, por exemplo, tem muita gente, e nós vamos falar sobre isso aqui nos próximos blocos, que vão ter que mudar de roda de amizade, vão ter que talvez parar de sair um negócio de bate-papo de WhatsApp, que só tem lixo ali. Enfim, a gente tem que começar a ser mais seletivo, porque se a gente quer de fato se desvencilhar do mal, do pecado, das coisas que, enfim, né, que ficam nos puxando para ter uma atitude contrária da Bíblia, a gente tem que começar a cortar também alguns tipos de ligações. Quais são essas? A gente vai falar no próximo bloco. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero